Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa análise aqui brevíssima sobre luas e aspectos de julho. Todo mês eu venho aqui e mostro para vocês quais são as principais datas de mudança no céu, coloco ali uma explicação para vocês e também foco bastante nas duas luas mais importantes de cada mês, a lua cheia e a lua nova de cada mês, e eu passo alguns insights importantes e interessantes nessa aula aberta aqui. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, não conhece meu trabalho, te convido a seguir o canal, e aí cada material que eu colocar aqui para você já vai ficar avisado, chega para você como prioridade aí. E aqui na legenda tem todos os meus canais de contato. Tem o meu WhatsApp direto, tem também o meu Instagram, tá bem? Então fique super à vontade para me retornar, para me chamar, se tiver alguma dúvida, alguma questão. Além de também poder colocar nos comentários alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que chegou para você aí como válido de contribuição, tá bem? Então vamos lá. Temos aqui essas principais datas de julho. E dessas principais datas, eu também coloco lá no feed do Instagram, tem um feed inteirinho sobre como estará o mês de julho. É interessante você observar, porque daí você pode olhar o dia em específico que está separadinho lá, já tem uma legenda própria para aquela data, para aquele período. E lá nos stories do Instagram, todos os dias, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, as minhas atividades normais aqui, depois a minha primeira atividade de trabalho é replicar para você lá no stories do meu Insta, a lua do momento e alguma observação de aspecto importante. Então, durante 30 dias, lá no Instagram, nos stories, você tem todo o movimento do céu que eu passo para você resumido e já com um exercício ali, um pensamento para você refletir, tá? Muito mais do que acompanhar essa aula aqui no YouTube, eu te convido para seguir o meu Instagram, @jana.astroluz, e todos os dias, sério, faça esse teste durante o mês. Acesse o meu Instagram lá nos stories todos os dias e me conte se você terá ou não mais segurança nas decisões que você vai tomar naquela próxima semana, tá? Eu convido porque eu recebo muito feedback, vejo que faz sentido, o pessoal sempre me traz alguma coisa bacana ali no direct, e sim, parece um trabalho pequeno, parece um trabalho de formiguinha, mas está chegando a mais pessoas, tá sendo útil a muitas mentes por aí, e esse é um dos meus trabalhos, né, ser útil a muitas mentes por aí. Então, vamos lá. Ali na primeira semana, no dia 4, já tem uma retrogradação de Netuno em Áries. Netuno é um planeta estudado muito na astrologia moderna, tá? Ele é um geracional, então o movimento dele é bem curtinho, é bem longo, ou melhor dizendo, é bem lento. Ele demora anos para passar por um signo. Ele está terminando uma passagem, ele terminou recentemente, na verdade, uma passagem de. Eu até vou colocar o mapa dele aqui, ó. Netuno, ele acabou de terminar, esse aqui, ó, parece um garfinho, ele acabou de terminar uma passagem em Peixes, onde é o próprio regente dele, ele ficou um tempão aqui, 12 ou 13 anos, um tempo grande. Ele vai entrar agora em retrogradação, e essa retrogradação ela faz com que a gente una as habilidades daquele planeta com aquele signo. Netuno, ele é o planeta que fala da intuição, do véu. Se ele está retrogradando em Áries, e ele é um planeta lentíssimo, ele vai retrogradar bem pouquinho aqui. Ele vai retrogradar coisa pouca dentro de Áries. Então, um período fabuloso e importante para a gente revisar o nosso processo de fé, como que a gente se conecta com a espiritualidade, entender ou tentar achar uma razão no nosso processo de fé. É literalmente aquela frase, sabe? Eu não faço parte de nenhuma religião, né? Eu não acredito em nada. E aí você começa a ver sinais, né? Você começa a ser desmascarado mesmo pelo véu da espiritualidade. Então, esse Netuno retrogradando em Áries, mundialmente, né? Isso daqui é um tema para entrega
que se conecte a todos os mapas, se Netuno é um planeta da espiritualidade, está retrogradando em Áries, pode ter aí uma revisão das fés, e até dos poderes também, né? Deixa eu já passar para vocês qual que é o período de retrogradação dele, porque ele vai ter um período máximo de retrogradação. Deixa eu ver se eu já coloquei no nosso cardzinho lá do Insta. Aqui, ó. Lá no Instagram tem o segundo feed lá do Insta, tem todos os planetas que estarão ou estão retrógrados em 2025, períodos de início e final. Começa aqui dia 4 de julho, vai até 10 de dezembro, até 29 graus de peixes. Perceba que ele é bem lentão mesmo. A gente tem aí praticamente segundo semestre inteiro com Netuno retrógrado em Áries, tá? Para quem que essa retrogradação de Netuno é importante? Para piscianos, quem tem Sol, Lua e Ascendente em Peixes, eu colocaria aqui. Quem tem Netuno no Ascendente também poderia ser uma análise importante para você aprofundar junto ao teu astrólogo ou astróloga. E é isso, tá? Como ele é um planeta geracional e ele é bem lentão, assim, tanto ele como Plutão, que é esse bonito aqui, e Urano, que é esse outro planetinha aqui, são 3 planetas geracionais, então o movimento dele é bem longo e é bem devagar, então, até por isso que eu não trago muito conteúdo desses geracionais. Uma que esses 3 está dentro da astrologia moderna, né? E eu trabalho mais com uma linha de astrologia clássica. Mas acabei passando aqui para vocês porque é inevitável não trazer esse assunto, uma vez que tem várias pessoas aí falando sobre ele, tá? Como ele é bem lentão, vamos com calma em ficar colocando muita energia nesse posicionamento, porque tem outras coisas muito mais rápidas e importantes acontecendo no céu, tá bem? Urano entra em Gêmeos, isso daqui, ó, Urano também é um grandão, né? Também é um lentão pra caramba. Ele entra em Gêmeos agora, ele estava em Touro desde 2018. Eu lembro exatamente quando Urano entrou em Touro, porque eu tive uma passagem impactante na minha vida e falei, caraca, esse Urano em Touro é o que está fazendo esse bagulho aqui transformar. Urano, planeta das transformações, entrando em Gêmeos, caixinha de Pandora aberta. Gêmeos é o signo da criatividade, da comunicação, das ideias, do diálogo, das formas diferentes, da curiosidade. E Urano é o planeta da transformação, das mudanças abruptas. Eu sempre dou o exemplo para os meus assistidos, que Urano é aquele jogador no meio de campo que nos 45 do segundo tempo faz um movimento lá, uma falta, um gol, qualquer coisa que muda a vida daquele jogo, daquela competição. Então, não tem muito como prever o que Urano vai fazer, porque tem tudo para dar certo, o Urano está ativado, ele pode mudar essa chave e tudo dar errado. Assim como ao contrário. Tem tudo para dar errado, já foi, nossa, está muito claro, nenhum milagre salva essa situação. Se o Urano estiver ativado, ele vira a chave e pode mudar algo péssimo, trazer para algo extremamente maravilhoso. Então, Urano é o planeta, assim, das multipossibilidades. Então, ele entrando em Gêmeos agora, olha lá onde que você tem a tua casa de Gêmeos, que é esse símbolo aqui, ó. Fica 2 barrinhas, né? Como se fosse 2 barrinhas de pé. Ele está entrando agora aqui em Gêmeos, vai ficar 12, 13 anos, um tempão gigantesco aí. Não, 2033, peraí. 2033. E agora ele começa a trazer transformações nessa sua casa de Gêmeos. Então, pode ser meio que uma confusão mesmo, tá? Porque se Urano é uma transformação, é aquela coisa instável, a instabilidade, pode dar certo, pode dar errado, não tem nada fixo de Urano em Gêmeos, que também já traz um pouco dessa instabilidade. O fato de Gêmeos ser um signo super criativo é excelente, só que não é um signo que não é conciso, ele não é pé no chão. Então, ele é excelente aqui, ó,
para dar possibilidades, mas ele não decide nada, ele fica na dúvida, ele não tem força de decisão, ele não tem força de arremate, sabe? Ele não chega e faz, ele só dá a ideia ali, entendeu? Ele só faz o burburinho, 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 aí quando as pessoas sentam para resolver algo, o Urano vai tomar um café e nunca mais volta, sabe? Então, Urano não, Gêmeos, vai tomar um café e nunca mais volta. Então, Urano, que já é instabilidade, entrando em Gêmeos, que é um signo das multipossibilidades, a gente pode sentir, sim, uma confusãozinha aí na nossa casa de Gêmeos. Mas, Janaína, misericórdia, o que eu vou fazer agora? Vou viver na na instabilidade agora. É por isso que eu indico que todas as pessoas que se sintam chamadas por esse tema aí, entra aqui na legenda do YouTube, acha o meu WhatsApp e venha marcar uma análise de mapa natal, ou mapa de trânsito, ou revolução solar, para você entender esse Urano em sua passagem por Gêmeos, tá? E é isso. Aí, duas luas importantíssimas aqui. Lua cheia, já na primeira quinzena de Capricórnio. Em Capricórnio, já vou falar sobre isso. Lua nova em Leão, lá no finalzinho do mês. Então, primeiro mês, primeira quinzena do mês, temos uma lua cheia. E segunda quinzena do mês, temos a lua nova em Leão. Coloquei em negrito aqui, ó, mais duas retrogradações importantíssimas. Saturno retrogradando em Áries, junto com Netuno. Lembram lá em março que eu já estava mobilizando um material lá para quem fez análise do mapa Express, que lá em março, Mercúrio retrogradou em Áries, passou por um lugar sensível de Áries, aonde Netuno e Saturno iriam retrogradar no segundo semestre de 2025. E essa data chegou, tá aqui, ó. Netuno retrogradando e Saturno retrogradando também em Áries, tá? Eles fazem esse movimento bem juntinhos. E Saturno tá recente em Áries, né? Ele entrou aqui 25 de maio, ele entrou em Áries. Então, tem dois gigantes lá retrogradando, bem ali no início da tua casa de Áries, voltando um pouquinho só, eles não andam muito à frente. Essas retrogradações aqui vai até finzinho de novembro, início de dezembro de 2025. Então, perceba que julho de 2025 tem retrogradações importantes que mudam totalmente a chave do segundo semestre. A gente não vai conseguir resolver nada nesse mês. A gente só vai ver a chave mudando. Até hoje estava conversando com uma cliente minha e eu tive uma sensação assim, parece que eu estou mexendo um caldeirão, sabe? Parece que eu estou movimentando algumas coisas minhas, assim, da minha vida, e eu estou mexendo, estou trazendo esse material que estava no fundo do caldeirão lá, sem movimento nenhum, estava estagnado. Eu acendi o fogo e eu estou mexendo, e alguma coisa vai ser feita com essa mistura. Agora, a partir daqui, a gente só tem não, né? Existe uma nova mobilização para esse segundo semestre de 2025. E outra coisa, com esse Saturno e Netuno retrogradando, lá no finzinho do ano eles param, e daí continuam em movimento direto, e os dois seguem até fevereiro de 2026, juntos no movimento direto. Então, para quem acha que o final de ano, eu em julho já falando do final do ano, né? Olha a astróloga, mas isso é bom, né? Porque eu já estou lançando um olhar lá para frente, para vocês, no mínimo, colocarem aí na agenda de vocês e ficarem atentos quando chegar esse período. Na passagem de ano, lá, final de ano do calendário gregoriano, 31 de dezembro para dia 1º de janeiro, não vai ser ali que muda nada. Eu garanto isso para vocês. Não vai mudar nada do dia 31 para o dia 1º. Quando que esse segundo semestre de 2025 começa a fazer sentido na cabeça de vocês? A partir do final de fevereiro de 2026. 26 de fevereiro de 2026. Vai ser quando Saturno e Netuno, eles se desprendem, eles terminam um ciclo gigantesco que eles ficaram
em 2025 próximos e trocando muita informação entre eles, e 2 planetas pesados fazendo movimento retrógrado. E lá em fevereiro que eles se desatam. Lá Saturno segue o flowzão dele e vai para frente, aí ele passa por toda a tua casa de Áries, Netuno vai ficar mastigando ainda esse comecinho de Áries. Mas assim, ó, para quem quer a solução imediata e para quem quer as coisas resolvendo ontem e para quem quer a varinha de condão aí energizada e fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, não vai acontecer. Se você é ansioso, ansiosa aí, minha filha, bota ali o número da sua terapeuta aí no WhatsApp e fala, preciso de terapia até fevereiro de 2026, porque isso daqui não tem nada de pressa, muito pelo contrário, não tem pressa nenhuma, tem o tempo necessário, e o tempo necessário para que a vida desenvolva, às vezes está bem diferente do tempo que na nossa cabeça ansiosa precisa acontecer. Eu falo por experiência própria, tá? Não é porque eu sou astróloga aqui, terapeuta, que eu não tenho os meus ápices ou meus fundos de poço de ansiedade. Então, terapia para que te quero. Ó, segunda quinzena de julho, Mercúrio retrógrado. Isso aqui não é novidade nenhuma para quem acompanha as informações lá dentro do Instagram. Tem uma aula aberta no YouTube sobre os Mercúrios retrógrados de 2025, então você pode olhar aqui na lista de vídeos, vai ter um videozinho ali que é os 3 ciclos de retrogradação de 2025, que foi março, agora julho e novembro, de volta Mercúrio retrograda no comecinho de Sagitário, tá? Então fica a dica para você dar uma olhadinha ali naquela aula. E por quê? Porque como lá nessa aula eu passo os 3 ciclos de Mercúrio retrógrado, você pode pegar o teu mapa e já falar, ó, retrogradou em Áries, Áries está na casa X, retrogradou em Leão, Leão está na casa X, retrogradará em novembro na casa de Sagitário. Inclusive, nessa aula aberta, eu faço um macetinho de análise de mapa, que é ajudando você a conectar o Mercúrio no teu mapa natal. Então, a gente sempre vai olhar para o signo de Gêmeos e de Virgem no seu mapa, porque Mercúrio rege também esses 2 signos. Então, super fica a dica para, se você quiser aprofundar mais, olhar essa aula aberta, que ela está muito mais completa do que esse repasse aqui do mês de julho, tá? Mercúrio retrograda em Leão vai até o dia 11 de agosto, só que assim, ó, Mercúrio retrograda oficialmente 18/7, só que desde o dia 30/6, desde a última segunda-feira do mês de junho, ele já entrou em sombra, tá? Então não fica esperando, só vai retrogradar dia 18, então dia 17 eu resolvo minha vida, sabe? Ou eu paro de fazer as coisas na minha vida. Mercúrio estando já na sombra desde o dia 30/6, você já vai sentir um movimentinho mais down aí das coisas funcionando na sua vida. Então, seria interessante você também olhar para esse período de pré-sombra. Aí tá, 11 de agosto ele termina a retrogradação oficial e após sombra dele vai até 26. Espera aí que eu também tenho anotado aqui. Tudo isso que eu tô falando para vocês tem no Instagram, tá? Tem material incrível no Instagram também. Até 20, ele fica retrógrado oficialmente até 11 de agosto. Aí até 25 de agosto é o pós-sombra. Por isso que mês de julho e agosto ainda tem muita movimentação desse Mercúrio retrógrado de volta. Falei essa frase há 5 minutos atrás. Se você está com pressa de que alguma coisa se resolva na sua vida, meu filho, coloque sua barba de molho e vá para terapia, porque eu não vejo gigantescas soluções chegando nos meses de julho e agosto, tá? Já estou até antecipando agosto. A gente só está falando de julho, mas já estou te dando um briefing ali para agosto. Temporada solar em Leão, leoninas e leoninos de plantão vão fazer as suas revoluções solares. Aí teremos a lua nova em Leão, lá no dia 24/7, aos 2 graus. E no finzinho do mês, Vênus entra em Câncer.
certo? Essas daqui são as passagens mais significativas do mês. Aqui eu coloquei uma data para você, as datas, ou melhor, né? Dos melhores dias do mês. Esse material aqui, ele só vai para a plataforma dos Estrelas, que são os mentorados que eu tenho, que eu faço o acompanhamento mensal deles e delas. Eles recebem essa planilha numa plataforma digital, onde diariamente eles podem abrir e observar o que está acontecendo no céu de positivo para conseguir conciliar suas decisões, tá? Esse material é mais uma exclusividade dos Estrelas. Aqui, agora vamos falar das luas, né? Aqui eu já vou colocar a data para você revisar. Preparei o material, pensei em colocar a data, esqueci, mas eu vou te falar qual que é a data, fique tranquilo. Vamos lá, lua cheia, a sétima lua cheia do ano, no dia 10/7, às 17h33, aqui para o Brasil. Lua cheia aos 18 graus de Capricórnio. Aqui. Então, se você é Sol, Lua ou ascendente em Capricórnio, é interessantíssimo você observar o que essa lua cheia te dá de resultado. Lua cheia é sempre um movimento de entrega, é sempre um resultado, uma solução. A lua cheia fica gigantesca no céu, colocando claridade sobre algo. Então, observa lá, a sua casa astrológica que você tem um signo de Capricórnio, principalmente se você é uma capricorniana, um capricorniano de lua, ascendente ou sol, tá bem? Aqui, a data que eu não coloquei na apresentação, mas o que eu vou te falar é, observe o que você estava plantando, intencionando na tua casa de Capricórnio, lá na semana de Ano Novo, no dia 30 de dezembro de 2024. A gente teve a lua nova aqui em Capricórnio e agora está vindo nos entregar alguma forma de resultado, tá? Interessantíssimo você observar o que estava passando pela tua vida no dia 30 de dezembro de 2024. Certo? E aqui a apresentação, ela não carregou. Eu vou abrir a lua nova numa outra janelinha para te mostrar. Ter que abrir aqui. Isso, deixa eu ver se tá na janela certa agora. Aí. Deus ajude que esteja na janela certa. Lua nova vai ser 24/7, 16h10 para o Brasil também, aos 2 graus de Leão. Nessa lua nova, o movimento já é diferente. Se na cheia a gente recebe um conteúdo, um material, uma visão melhor sobre um tema da nossa casa, onde está acontecendo aquela cheia, na lua nova, o nosso movimento é intencionar, plantar, cocriar, olhar para o nosso mapa natal
entender aonde que eu tenho um signo de leão, que é a casa, o símbolo que parece um penteado, sabe? Espera aí que essa janela não tá indo. É um símbolo, parece um penteadinho nele. E aí o movimento vai ser diferente. Você intenciona algo para essa casa de leão. Então, você vai encontrar aonde que está o leão ali no seu mapa natal. E aí encontra o grau 2, que vai ser bem ativação dessa lua nova. E observa o que você quer co-criar nessa casa de leão. Ela vai ter um número ali. Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, a casa é a casa 8, mas isso daqui é justamente o mapa da lua nova, né? Então, a não ser que alguém vai nascer nesse dia, nesse horário, nessa cidade, nesse estado, aí sim, esse mapa aqui acaba sendo dessa pessoa em específico, mas eu só estou trazendo aqui a título de curiosidade e exemplo para vocês, tá? Cada casa astrológica aqui tem um tema, casa 8, casa 9, casa 10, tudo aqui, tudo tem um tema em específico. É importante você saber qual que é o tema que você tem a casa de leão, para você saber qual criar um desejo, uma intenção, qual que é a oportunidade que essa lua nova está trazendo para você dentro desse mês, tá bem? E aí, tudo que você intencionar nesse dia, 24/7, você vai conseguir concluir o trajeto, o caminho dessa intenção lá no dia 1º de fevereiro de 2026, porque a gente intenciona um pedido aqui na lua nova. Essa lua ela vai fazer todo o trajeto dela e daqui 6 meses ela fica cheia no mesmo signo. Lua nova em um signo faz o percurso dela à frente e lá na frentona mesmo ela vai ficar cheia. E aí a gente vai para aquele exemplo que eu dei agora há pouco. A gente encontra uma solução, um resultado, chegamos em um objetivo na casa que você tem um símbolo de leão. Tá bem? Agora voltando a apresentar o conteúdo que não carregou. Aqui era para ter o mapa da lua nova. Até ele tem um trequinho aqui pequenininho, que eu não sei o porquê que não deu boa, mas deveria ter dado boa. Certo? Então, eu plantarei lá no dia 24/7. Não precisa ser nesse horário específico. Você tem uma semana de lua nova aí para receber ou fazer as tuas intenções, né? 24/7 até. Deixa eu ver qual que é a outra semana. 24/7 até 30 de julho. 24 a 30 de julho vai ser a semana inteirinha que você vai ter lá no finalzinho de julho para co-criar uma realidade, uma intenção, um desejo na sua casa de leão. Esse daqui é o símbolo de leão, para quem está chegando agora e não sabe os símbolos, tá? Planto nessa semana para colher quando? 1º de fevereiro de 2026. Também vai ser a semaninha de 2026. Aqui, como sempre, eu coloco material de atividade para quem quer exercitar tudo isso que eu falei nessa aula aberta aqui sobre o mês de julho. Veja as casas astrológicas que serão ativadas nas 2 luas do mês. Lua cheia em Capricórnio, e lá no finalzinho do mês, lua nova em Leão. Qual é o tema dessas casas em seu mapa? Observe se toca algum luminário planeta no seu mapa natal. Se você já fez a sua revolução solar do ano, veja em suas anotações se essas luas são importantes no seu mapa. Isso daqui é uma informação bem mais aprofundada para quem já tem a sua revolução do ano gravada e entregue por mim. Se eu te falei que
Leão ou Capricórnio é o teu signo profectado, isso daqui é só conteúdo de revolução solar, tá? Se eu te falei isso na sua análise, essas luas aqui são bem importantes para você também. Provavelmente já seja um conteúdo que eu já lancei para você na tua análise individual, certo? E eu fico por aqui, então, com essa aula das luas e os aspectos de julho. Salva essa aula, já clica aqui no sininho, faça parte do canal, encaminha esse material para quem você sente que precisa saber dessas informações. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.